A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos dar início a mais um culto. Vamos ler Apocalipse 5. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro, que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Abençoe, Senhor, a igreja, os pastores. Abençoe, Senhor, as crianças. Recebe a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nessa noite, celebraremos a ceia do Senhor. Que nós possamos trazer à memória o que nos dá esperança. Em Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Louvemos ao Senhor, igreja.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Em Salmos 48 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. Vamos declarar a grandeza do Senhor nessa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Vamos orar pelas crianças? Senhor Deus, Senhor, abençoe as crianças, Senhor, e que elas possam aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o pastor Marcos. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu lar. Amada igreja, hoje nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Mas antes de nós participarmos da ceia do Senhor, nós vamos meditar na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, onde ele trata exatamente da maneira em que nós devemos participar da ceia do Senhor. E antes de nós meditarmos na palavra, antes de nós lermos a palavra, nós vamos estar orando ao Senhor para que Ele nos abençoe e para que Ele traga ensino e traga paz ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado livramento, Senhor, e a Ti seja sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta noite em que nós vamos estar celebrando a ceia, Senhor, nós te pedimos que através da Tua palavra nós possamos ser edificados, que haja paz nos nossos corações, que haja consolo, Senhor, e que tudo o que nós fizermos seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, abra, por favor, a sua Bíblia, lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos estar lendo, primeiramente, o verso de número 30. E você continue com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos, então, no decorrer da mensagem, lermos outros trechos da palavra do Senhor que se encontra aqui mesmo nesse capítulo de número 11. Permaneça com a sua Bíblia aberta para que então nós possamos juntos lermos e meditarmos na palavra do Senhor. O verso de número 30 diz assim: por causa disso, há entre vós
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem aqui foi uma maneira simpática de dizer que havia muitos que estavam morrendo. Ali na igreja de Corinto, muitas pessoas estavam ficando fracas, muitas pessoas estavam ficando doentes e muitas pessoas estavam morrendo. Isso literalmente. Por quê? Porque eles estavam participando da ceia do Senhor de uma maneira errada. Eles estavam participando do Senhor não da maneira em que foi estabelecido a ceia, não como eles deveriam participar. E nós sabemos, através da palavra do Senhor, que todas as nossas atitudes, elas geram uma consequência. A Bíblia chama isso de semeadura. Está escrito que não vos enganeis. Deus não se zomba, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso está escrito lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6, verso 7 e verso 8. Então, as nossas atitudes, elas são como uma semeadura. As nossas atitudes são uma semeadura. E essas semeaduras, elas trazem consequências que podem ser boas ou podem ser más. Depende da semente que nós estamos plantando. Os irmãos ali da igreja de Corinto, quando eles participavam da ceia do Senhor, eles semeavam para a sua própria carne e não para o Espírito. Por isso, eles estavam colhendo aquilo que foi descrito na palavra. Eles estavam colhendo fraqueza, eles estavam colhendo doença, eles estavam colhendo morte. Em relação à ceia do Senhor, Jesus instruiu como deveria ser o procedimento. O Senhor Jesus, ele mesmo, quando ele estabeleceu a sua ceia, ele explicou, ele ensinou como deveríamos fazer. Ele ensinou como a sua igreja deveria se comportar na ceia, como a ceia deveria ser feita. Isso nós lemos lá no verso de número 24. Diz assim: tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então o Senhor Jesus, ele deu instrução a respeito da ceia. E ele disse que a ceia deveria ser feita em memória dele. Ou seja, os assuntos que fossem tratados na ceia, eles deveriam ser referente aos feitos do Senhor Jesus. Ali na reunião em que eles estavam todos congregados, eles deveriam estar falando, eles deveriam estar lembrando, eles deveriam estar trazendo à memória as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus ensinou. Eles deveriam estar meditando para que houvesse então ali crescimento, para que houvesse fortalecimento da fé. Então, num primeiro momento, eles deveriam estar relembrando os feitos do Senhor Jesus. E eles deveriam também estar anunciando que o Senhor Jesus, ele voltaria. Eles deveriam estar falando sobre a promessa que o Senhor Jesus fez, que um dia ele voltaria, que um dia ele buscaria a sua igreja, que ele foi preparar um local. E eles não estavam fazendo isso, eles mudaram totalmente o rumo da conversa. Nós lemos ali no verso de número 18, que eles estavam entrando num terreno totalmente contrário àquilo que foi estabelecido. Diz assim:
Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Ali naquela reunião que eles estavam fazendo, ao invés de eles estarem trazendo à memória aquilo que Jesus havia ensinado, trazer à memória aquilo que Jesus havia feito, trazer à memória as promessas do Senhor Jesus, eles mudaram totalmente o rumo da conversa. E ali eles não estavam andando no mesmo espírito, ali não havia comunhão entre eles. As conversas giravam em torno de interesses contrários ao bem comum. Não havia um acordo, haviam opiniões diferentes a respeito do bem comum, a respeito do andamento da igreja. Ali havia discussões a respeito de causas trabalhistas, em que haviam maus patrões, em que haviam maus empregados. Ali havia discussão também em torno de heresias. Heresias são aquelas doutrinas que são contrárias ao que foi definido pelo Evangelho. Então eles estavam ali fazendo coisas totalmente diferentes daquilo que foi anunciado. Ali naquele meio, eles agiam com egoísmo. Quando nós lemos o texto, nós vemos que eles comiam sem repartir. Eles eram egoístas naquilo que eles comiam para si mesmo, não repartiam com as pessoas. Outros chegavam ao ponto de até se embriagar. E isso os tornava culpados, isso os tornava coparticipantes na crucificação. Porque está escrito lá no verso de número 27, qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, aquela atitude os tornava culpados. Aquela atitude os tornavam coparticipantes na crucificação do Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que acontecia na ceia praticada pelos irmãos lá da igreja de Corinto, na verdade, na realidade, era o reflexo do dia a dia daqueles irmãos. Era o dia a dia daqueles irmãos que estava sendo refletido ali na ceia do Senhor. A maneira como eles tinham a sua vida, a maneira com que eles viviam a sua vida, eles refletiam tudo isso ali na ceia do Senhor. Havia então entre eles um espírito de divisão. Eles não tinham um senso comum, eles não tinham aquela unidade, eles não tinham aquela comunhão, e entre eles, inclusive, havia heresias. E sabe por quê, meus irmãos? Tudo isso chegou até o nosso conhecimento nos dias de hoje. Sabe por que hoje nós temos acesso a essa informação do que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Porque há uma misericórdia de Deus. Porque há o amor de Deus. E tudo isso chegou até hoje a mim. Chegou tudo isso a você. O que estava acontecendo ali naquela igreja. O que eles estavam colhendo. Porque o Senhor, Ele te ama. Porque o Senhor, Ele me ama. Porque o Senhor, Ele tem misericórdia das nossas vidas. E está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqueles irmãos, eles não estavam habilitados para toda a boa obra. Aqueles irmãos, eles precisavam que houvesse ali no meio deles um ensino. E esse ensino, ele foi dado por um servo de Deus. O apóstolo Paulo explicou exatamente como eles deveriam fazer, como Jesus estipulou. E essas coisas, então, nos levam à seguinte pergunta: como tem sido o meu dia a dia?
Como tem sido o meu dia a dia? Eu tenho, através da minha vida, eu tenho buscado seguir o exemplo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele imitava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não entrava em todas as discussões. O Senhor Jesus, ele tinha um objetivo: agradar a Deus. E foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos andar não pelo que nós estamos vendo, mas nós devemos andar pelo que nós cremos. E nós só podemos crer, nós só podemos ter fé se nós formos instruídos pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz ensino. A palavra de Deus, ela traz repreensão. A palavra de Deus traz correção e ela traz educação. E a palavra de Deus, ela nos torna perfeitos para toda a boa obra. Aqueles irmãos, eles estavam fracos. Aqueles irmãos estavam doentes. Aqueles irmãos estavam morrendo. Por quê? Porque eles não seguiam a maneira como foi estabelecida pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio com um propósito, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. E essa vida abundante da parte do Senhor Jesus é uma vida em que nós vivemos, onde nós somos supridos nas nossas necessidades. Onde, quando a enfermidade chega, nós damos graças a Deus. Por quê? Nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, se nós não temos esse entendimento, nós ficamos fracos. Se nós não temos esse entendimento, nós ficamos doentes. Se nós não temos esse entendimento, nós morremos. Morremos na nossa fé e morremos fisicamente também. Por isso, hoje, quando nós vamos estar participando da ceia do Senhor, nós devemos trazer à nossa memória, trazer à nossa lembrança aquilo que o Senhor fez. Nós nos lembramos, por exemplo, que certa feita o Senhor Jesus, ele ia caminhando, ele ia entrando ali na cidade de Jericó, e havia um homem que estava pedindo esmola, havia um homem que era cego, havia um homem que estava vivendo de favores. Mas aquele homem, quando ele percebeu a presença do Senhor Jesus, ele começou a clamar ao Senhor Jesus. E ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, tentaram impedir que ele continuasse o seu clamor. Mas aquele homem, ele persistiu. E o Senhor Jesus se aproximou e o Senhor Jesus curou aquele homem. Assim, é o que nós devemos fazer. Nós devemos trazer à nossa memória esses feitos do Senhor Jesus, porque eles nos fortalecem. Nós nos lembramos, por exemplo, que certa feita o Senhor Jesus, ele entrou na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma. O Senhor Jesus colocou a mão sobre aquela mulher e a febre o deixou, a enfermidade o deixou. Nós nos lembramos que o Senhor Jesus, muitas vezes, ele curou pessoas que estavam sendo possuídas por demônios, pessoas que estavam sendo maltratadas por espíritos malignos. E o Senhor Jesus, ele então deu paz àquelas pessoas. O Senhor Jesus expulsou aqueles demônios. É isso que nós devemos pensar, é nisso que nós devemos nos apegar, porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele está vivo. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. E Deus, ele tem um tratamento todo especial para com os seus filhos. Deus, ele faz diferença entre aqueles que servem e entre aqueles que não servem. Mas quando nós nos deixamos levar por coisas que são não pertinentes ao Evangelho, não pertinentes ao ensino do Senhor Jesus, nós ficamos fracos, nós ficamos doentes e nós até morremos. Por isso, meu irmão,
esta palavra, ela chegou até a mim, ela chegou até você no dia de hoje, para que nós possamos refletir como tem sido o meu dia a dia. Se o nosso dia a dia, ele tem sido porventura igual ao dia a dia daqueles irmãos lá de Corinto, que o Senhor, na sua misericórdia, que o Senhor, no seu amor, que o Senhor, no seu cuidado, ele possa nos restaurar. Que hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos realmente trazer à nossa memória os ensinos do Senhor Jesus, trazer à nossa memória que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, trazer à nossa memória que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, trazer à nossa memória que todas as coisas visíveis, elas são passageiras, mas que nós vivemos não pelo que nós vemos, mas que nós vivemos pelo que nós cremos. E nós cremos que o Senhor Jesus, ele morreu, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Nós cremos que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós cremos que nós estamos caminhando para o encontro derradeiro com o nosso Senhor Jesus. Por isso, que a paz do Senhor, ela venha e ela entre no seu coração. Que a paz do Senhor, ela possa transformar a sua mente, que ela possa abrir os seus olhos espirituais e para que você veja que você, em Cristo Jesus, pode ser feliz. Que você veja que em Cristo Jesus você pode ter os seus sonhos realizados. E se aquilo que você sonhou não estiver sendo realizado, certamente há um motivo. E o motivo é um motivo bom. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas, para que eu e você tenhamos esse conceito, para que eu e você tenhamos esse entendimento, a nossa vida, ela precisa ser transformada a partir dos ensinos do Senhor Jesus, a partir dos ensinos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela ensina que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos transformar, renovar a nossa mente através da palavra de Deus. E aí então, com essa mente renovada, nós podemos ver a verdade, a boa palavra de Deus. Nós podemos ver que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós não esmorecemos, e nós não enfraquecemos, e nós não ficamos à mercê do que nós estamos vendo, mas nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Abacuque, ele teve essa visão aberta. E Abacuque, e eu encerro aqui, ele fez uma declaração. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que tudo esteja aparentemente uma desordem, eu, contudo, confiarei no Senhor. Que seja assim, meu irmão. Continue confiando no Senhor. Tem jeito, tem jeito. Tudo pode dar certo. Depende única e exclusivamente de nós transformarmos, permitirmos que a palavra de Deus, ela entre em nosso coração e ela nos transforme, ela nos lave, ela nos purifique, ela nos faça renascer. Vamos então, amados, participar da ceia do Senhor. Vamos estar nesse momento tão precioso em que o Senhor Jesus, ele nos chama à comunhão com Ele. E o seu coração e o meu coração, ele possa estar alinhado à vontade de Deus. E para isso, nós vamos estar orando
vamos estar fazendo como o apóstolo Paulo, ele ensinou aos nossos irmãos lá em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos estar orando em confissão de pecados e depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, Deus, Pai querido, nós, nesse momento, Senhor, em que vamos estar celebrando a Tua ceia, Senhor, assim como foi estabelecido pelo Senhor Jesus, nós queremos trazer a lembrança, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Pai. Nós queremos trazer a lembrança, Senhor, os feitos do Senhor Jesus. E nós nos lembramos que o Senhor Jesus, Ele trouxe vida onde havia morte, Senhor. Nós nos lembramos que o Senhor Jesus, Ele trouxe libertação onde havia prisão, Senhor. E por isso, Senhor, nós nos alegramos, Pai. Por isso, Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor, porque nós temos a convicção plena, Senhor, que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. E a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina que se nós dissermos que nós não temos pecado, Senhor, nós fazemos um mentiroso, Senhor, e a verdade não está em nós. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é justo para nos perdoar de todos os pecados. Por isso nós sabemos, Pai, que o Teu sacrifício ali naquela cruz, ele não foi em vão para as nossas vidas, que nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. E a Ti então seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. E o Senhor Jesus, quando Ele estabeleceu a ceia, Ele primeiro, Ele deu graças, Ele consagrou os elementos, depois Ele partiu e Ele distribuiu entre os seus amados que estavam ali com Ele. Então façamos isso. Vamos consagrar o pão, que é o pão mesmo, mas ele representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido ali naquela cruz do Calvário. E vamos consagrar o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus, derramado ali naquela cruz do Calvário, para a remissão de muitos. Senhor, nós consagramos este pão, que representa o Teu corpo, pregado ali naquela cruz do Calvário, Senhor. E consagramos, Senhor, este suco de uva, que representa o Seu sangue derramado ali naquela cruz em favor de muitos, Pai. E que ao nos apropriarmos, Senhor, do pão que representa o Teu corpo e do cálice que representa o Teu sangue, nós nos fortaleçamos, Pai. Que saia de nós toda fraqueza, que saia de nós toda doença, Senhor, que saia de nós toda morte, e que Seu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus nós oramos e Te agradecemos. Em memória do Senhor Jesus, aquele que veio, aquele que esteve entre nós, aquele que realizou tantas maravilhas, que deu tantos ensinamentos. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos juntos. Semelhantemente, diz o texto, depois de haver ceado, o Senhor Jesus ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei. Isto é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, que estabeleceu a nova aliança, bebamos todos juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor esteve entre nós. Muito obrigado porque o Senhor estabeleceu
este memorial, a tua ceia, onde nós podemos nos assentar em comunhão com os nossos irmãos, onde nós podemos lembrar os teus feitos, onde nós podemos lembrar as tuas promessas, onde nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos em que nós temos crido. Onde nós temos a certeza, Senhor, que essa breve e momentânea circunstância adversa que muitas vezes acontece na nossa vida, ela é passageira, porque o Senhor já conquistou o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, que nesta noite, Senhor, o nosso coração, ele seja transformado, que a nossa visão espiritual, ela seja aberta, para que nós possamos enxergar, vislumbrar as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Tira, Senhor, do meio do teu povo toda a murmuração. Tira do meio do seu povo, Senhor, toda a falsidade. Tira do meio do seu povo, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E transforma, Senhor, de tal maneira, Senhor, que nós possamos ser aqueles que refletem a tua imagem. Abençoa, Senhor, a cada lar. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está vendo, a cada pessoa que está ouvindo, Senhor. E que haja, Senhor, cura, que haja libertação, que haja restauração, Senhor. Em Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, fique na paz do Senhor. Que tudo que nós ministramos nesta noite possa ser decodificado no seu coração. E que você tenha certeza, você é amado do Senhor. Ele te ama. Por isso ele foi até aquela cruz. Por isso ele ressuscitou. Por amor a você. Por amor à sua família. E a ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos então às considerações finais e a bênção impetrada pelo pastor Ezequiel. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida na semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com você, no seu lar, com toda a sua família, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.